Aos Efésios, capítulo de número 2. Aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Quem achou, pode confirmar dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Amém? Tome seu assento. Aleluia. Deus maravilhoso. Queridos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos mais uma vez. Quero agradecer ao pastor Marcelo pela oportunidade, pelo convite, e dizer que eu estou muito feliz, até porque não tivemos tantas oportunidades esse ano, né? Foi um ano um tanto quanto atípico, mas aprove a Deus nos conceder a oportunidade de estar hoje aqui e poder falar a palavra do Senhor. Eu quero pensar um pouco com vocês neste texto, um texto muito lindo, um texto que, quando nós paramos para meditar, nós encontramos a nossa história descrita pelo apóstolo Paulo neste capítulo 2. E eu quero falar com vocês subordinado ao tema fora do cemitério. Fora do cemitério. O tema interessante. Você pensa assim, mas quando a gente começar a pensar no texto e a conversar, a meditar, você vai perceber e vai entender o tema. No primeiro capítulo desta carta, Paulo, ele vai falar conosco sobre os bens, os benefícios que nós recebemos, os benefícios espirituais em Cristo. Porém, agora no capítulo 2, Paulo, ele vai voltar a sua atenção para outro ponto extremamente importante,
Paulo agora não vai mostrar para nós os benefícios ou os bens espirituais, mas Paulo agora volta a sua atenção para a nossa posição espiritual em Cristo. Nós poderíamos dividir este capítulo 2 em duas partes. Na primeira parte, Paulo ele vai explicar o que Deus fez pelos pecadores, o que Deus fez por cada um de nós. Na segunda parte, a partir do versículo 11 até o final do capítulo, Paulo vai mostrar o que Deus fez especialmente pelos gentios. E a gente vai ver, é o famoso texto em que Paulo diz que Cristo na cruz derrubou a parede de separação que havia entre os povos, e de dois povos fez apenas um, ou seja, a cruz de Cristo, ela tem o poder de unir povos, de unir nações, de fazer de várias nações um único povo, o povo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Mas, para nós compreendermos este capítulo, e esta primeira parte deste capítulo, eu vou apresentar a você, se o tempo nos permitir, 4 grandes obras que Paulo nos apresenta neste capítulo 2. Nestes 10 versículos apenas, Paulo nos mostra 4 obras e que nós precisamos pensar sobre ela. A primeira obra que nós vamos encontrar, ela está do versículo 1 ao versículo 3, e é a obra do pecado contra nós. Olha o que Paulo fala, olha o que Paulo diz. E vos vivificou, estando mortos. Repita comigo, mortos. Não, você pode fazer melhor. Mortos. Em transgressões e pecados, nos quais, no passado andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Se você parou para meditar, se você parou e leu com atenção, você vai observar que Paulo, ele está aqui mostrando, apresentando para você e para mim um retrato da nossa vida antes de Cristo. Paulo, ele está mostrando para nós um retrato completo da condição espiritual daqueles que não são salvos. Quem não é salvo, Paulo está dizendo, está morto. Paulo está dizendo, quem não é salvo, ele está dizendo, é filho, ele é uma pessoa que está vivendo em desobediência. Quem está morto, Paulo vai dizer que é alguém que está vivendo uma condição depravada. Paulo está nos dizendo que quem não é salvo, o não salvo, já há uma sentença para a sua vida. Ele está condenado. É o retrato que Paulo está nos dando, um retrato completo da condição espiritual dos não salvos. Agora veja só, observe aqui cada uma dessas características. No versículo 1, Paulo vai dizer assim, e vos vivificou, estando o quê? Estando o quê? Mortos.
em transgressões e pecados. Paulo está nos dizendo que o que gera a morte são as transgressões e pecados. É o fato de viver uma vida em pecado. Então o que Paulo está dizendo? Que quem vive na prática do pecado é alguém que está morto. E a morte que Paulo se refere aqui é a morte espiritual, ou seja, ele está dizendo que quem está vivendo segundo as transgressões e pecados, quem está vivendo em pecado é alguém que não tem a capacidade de reagir ou de relacionar-se com Deus, está morto. É alguém que tem até mesmo o nome de que está vivo, porém, diante de Deus ele está morto. Presta atenção, porque quando eu falo disso, eu me lembro da carta que João, ou o Senhor por intermédio de João, no livro do Apocalipse, ele escreve à igreja de Sardes, no capítulo 3, e ele diz assim: você tem nome de que está vivo, mas está morto. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 5, em sua primeira carta, Paulo está falando sobre aquelas que de fato são viúvas, e aí ele diz que aquelas que são verdadeiramente viúvas, elas vão viver o quê? Uma vida devota a Deus, vão buscar ao Senhor, vão se entregar ao Senhor, mas ele diz, mas aquelas que quiserem dar lugar ao prazer, viver segundo a satisfação dos desejos carnais, ele vai dizer assim, mesmo estando viva, estão mortas. Nós estamos em um culto de ceia, então eu preciso falar aonde você estava, para mostrar agora aonde você está. Então veja, quem não é salvo, os não salvos, eles estão, em primeiro lugar, morto. É a primeira característica, morto. Veja ainda, versículos 2 e versículo 3, Paulo dizer, nos quais, no passado, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós tínhamos conversa em tempos passados. Olha que interessante, porque Paulo vai dizer assim, que nós também, assim como eles, éramos desobedientes. E veja, a morte é gerada por vivermos em transgressões e pecados. A morte é gerada e a morte espiritual teve início na história da raça humana a partir da desobediência de Adão no Éden. Gênesis 2:17, a ordem de Deus era o quê? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus faz um alerta, Deus traz uma recomendação, mostrando a consequência da desobediência. Adão, o representante da raça humana, agora ele ouve, ele entra em conversa com a sua mulher, que havia dado ouvido à serpente, no capítulo 3, e o texto vai dizer que ela comeu, deu para ele, comeram juntos, e quando ele come, foi aberto os olhos de ambos. Perceba que
o ser humano foi seduzido, o representante da raça humana, Adão, que no hebraico é Adam, que significa ser humano, homem não homem do sexo masculino, ser humano, homem como ser humano. Em Adão está representado tanto o homem do sexo masculino como a mulher. Adão não era o representante dos homens. Adão era o representante da raça humana. Eles foram enganados pela serpente que torce a palavra de Deus, transforma a verdade em mentira, leva o ser humano a transgredir um princípio bíblico. E se você parar para observar, a grande miséria da raça humana é a desobediência aos princípios de Deus. Desde o Éden. Desde o Gênesis. E o interessante é que Satanás tenta o ser humano naquilo em que ele caiu. Porque ele diz assim: eu vou elevar o meu trono nas alturas, acima do trono de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele tenta Eva para seduzi-la, ele diz o quê? Se você comer, você não vai morrer. Vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E o ser humano cai, desobedece, erra. E quando nós olhamos os nossos dias, existem 3 forças, ou 3 poderes, que têm capacidade de levar você e eu, se não vigiarmos, a desobedecer a Deus. O primeiro é o mundo, o segundo é o diabo, o terceiro é a carne. O primeiro é o mundo, e o mundo faz pressão sobre nós. Para quê? Com que intenção? Com a intenção de que a pessoa viva segundo a forma do mundo. Aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que nós, ainda que estejamos dentro da igreja, a única forma de nós provarmos do melhor de Deus, provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é nos submetendo muitas vezes a ordenanças humanas, não, mas é nos curvando diante das diretrizes estabelecidas no Evangelho de Deus, na palavra do Senhor. Paulo está dizendo que o que nós precisamos é ser renovados, transformados no nosso entendimento, e essa transformação que nos livra do mundo ou da conformação com o mundo, ela só vem por intermédio das Escrituras. Glória a Deus. Aleluia. Mas a segunda força é o diabo. E o diabo, ele é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O diabo é o espírito que agora opera nos filhos
da desobediência. E eu acho isso muito interessante. E a gente lê Efésios e a gente pensa que Paulo está escrevendo para as pessoas que estão perdidas. E não é. E não é. Paulo, ele está tratando com o ser humano que muitas vezes está dentro da igreja. E sabe o que eu acho interessante e o que me chama a atenção? É que muitas pessoas têm a ideia errada de que simplesmente pelo fato de estarem dentro de uma igreja ou pertencerem a uma denominação evangélica, isso lhes garante salvação, quando a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que é salvo quem está na Assembleia de Deus, ou quem está na igreja evangélica quadrangular, ou quem está na igreja presbiteriana, ou quem está na igreja batista. A Bíblia diz que tem salvação garantida ou segura quem está em Cristo. E quem está em Cristo é aquele que anda ou procura andar mediante os princípios de sua palavra. Então entenda uma coisa aqui: quando nós levantamos a mão e entregamos a vida a Jesus, nós deixamos de lado as nossas vontades. Por quê? Porque a nossa vontade, na maioria das vezes, ela vai confrontar com as Escrituras. Então eu preciso pegar a minha vontade e ver se a minha vontade está de acordo com as Escrituras. Os impulsos carnais que você e eu muitas vezes sentimos, eu preciso entender se há respaldo bíblico para isso. Se não há, eu preciso rejeitar. Pastor, mas é a minha vontade. E deixa eu dizer uma coisa para você: nem Jesus fez a vontade dele. Por que é que você e eu queremos fazer a nossa? Pastor, como que é isso? Jesus não fez a vontade dele? Não, não fez. No jardim do Getsemane, ou Getsemane, como falamos em grego, Jesus, ele ora e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice de sofrimento. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, o Filho de Deus, se colocou debaixo da vontade do Pai, e nós queremos dizer como Pai, quem tem que trabalhar na nossa vida. Você vê como a gente é interessante? Quando a gente fala que o segundo poder que nos influencia a desobedecer é o diabo, eu não estou dizendo que o diabo atua ou ele influencia todas as pessoas ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele faz isso por intermédio de seus assistentes, e que Paulo vai descrevê-los no capítulo 6 dessa carta aos Efésios, versículos de número 11 e versículos de número 12. Paulo vai falar sobre eles. Paulo vai dizer sobre eles da seguinte forma: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que há um exército satânico
que trabalha para levar o não salvo a fazer a vontade de Satanás, e até mesmo nós, os cristãos, somos tentados a fazer a vontade de Satanás ou a vivermos sob influência do inimigo, porque Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma brecha nossa. Ele está esperando uma oportunidade. O diabo não precisa de duas oportunidades para te derrubar. Ele precisa de uma só para nos derrubar. E o que me chama a atenção nesta última hora da igreja é que muitos crentes não estão dando brecha para o diabo. Eles estão abrindo a porta e convidando o diabo para entrar. É interessante isso. Nós desprezamos a verdadeira palavra, nós desprezamos a vida de oração, nós desprezamos os momentos de meditação nas Escrituras, para quê? Para satisfazer as nossas vontades. E aí eu preciso abrir um leque de vontade nossa. Qual é a vontade nossa que tem prevalecido muitas vezes? Muitas vezes você passa mais tempo na internet do que na oração. Você passa mais tempo na fábrica fazendo zangueô do que de joelho dobrado orando, do que meditando nas Escrituras. A gente diz que não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para nos consagrarmos a Deus, mas a gente tem tempo para passeio, a gente tem tempo para churrasco, a gente tem tempo para tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas isso não pode ser prioridade na minha vida, nem na sua. O mundo é um grande cemitério e Deus nos tirou dele. Nós estamos fora do cemitério. Eu ainda estou mostrando o primeiro ponto, a obra do pecado contra nós. E a terceira ameaça, o terceiro poder, ou a terceira força é a carne. E carne aqui é natureza decaída. Natureza decaída. Carne fala da nossa natureza decaída com a qual nascemos. Davi no Salmo 51, verso 5, ele diz assim: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, ele está falando sobre o pecado herdado de Adão. Davi, ele está falando do pecado da raça humana. Nós somos e temos uma natureza decaída. E deixa eu dizer uma coisa para você, essa carne, ela nunca se converte. Paulo diz que ela precisa ser mortificada. Deus não se relaciona com o meu exterior. Deus se relaciona com o meu interior. Deus está preocupado em saber como você está por dentro. Aleluia. Tem tantas pessoas que entram nos templos hoje, abrem a boca, dão glória a Deus, mas por dentro só Deus sabe como estão. Estão muitas vezes em um lugar como este, canta em grupos nas igrejas, toma ceia, participa, trabalha, faz tudo, mas quando bota a cabeça no travesseiro, o seu interior Deus conhece. Quando abre a boca, você descobre quem é a pessoa, porque Jesus disse que nós vamos falar. E quando nós abrirmos a boca, nós vamos colocar para fora o que está dentro de nós. Terceira coisa que nós vamos enxergar aí, a parte B, do versículo 3, capítulo 2. Que diz assim: em tempos passados, nós vivíamos aí, vamos lá, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne
fazendo a vontade da carne e da mente. Paulo vai dizer que nós éramos depravados. Paulo está falando de depravação total. Depravação total. Paulo está falando do homem decaído, da natureza caída do homem, e que leva o homem a viver para agradar ou para satisfazer os desejos carnais, os desejos da carne e da mente. Sabe por quê? Sabe por quê? Que os atos dos não salvos são atos pecaminosos. Porque a sua mente, os seus apetites são pecaminosos. Quarto, a parte C desse versículo 3. E éramos, por natureza, o quê? Por natureza o quê? Por natureza, filhos da ira. O homem estava condenado. A raça humana estava condenado. E sabe o que é interessante aqui? É que Paulo mostra duas coisas para nós. Por natureza, nós éramos filhos da ira. E por obras, nós éramos filhos da desobediência. Por natureza, filhos da ira. Por obras, filhos da desobediência. Ou seja, não tinha como escapar. O não salvo já está condenado. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Está na Bíblia. Abre aí João 3. João 3,18. João, Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 3, versículo 18, diz-nos assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem decide viver na prática do pecado abandonou a Cristo. Abandonou a Deus. Paulo fala isso no capítulo 1 de Romanos. Ele mostra o retrato do homem. A partir do versículo 18, ele vai mostrar, nós encontramos em Romanos 1,18 a doutrina do pecado. O início da doutrina do pecado. Paulo vai mostrar que o homem, mesmo conhecendo Deus, ele rejeitou a Deus e preferiu seguir os desejos de sua carne, o que levou o homem ao pecado da idolatria, amando mais a criatura do que o Criador, o que levou o ser humano a um estado deplorável de depravação moral. Esse era o nosso estado, essa era a nossa condição. Aí a gente pergunta então, Senhor, então se nós já estávamos condenados, por que é que o Senhor não executou a sentença? Se o mundo lá fora já está condenado, por que é que o Senhor ainda não executou a sua sentença? Aí eu preciso levar você à segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e ela vai responder a minha e a sua pergunta nesta noite. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10, olha o que Pedro escreve: mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que é que está retardando o cumprimento da sentença? A misericórdia de Deus, o amor de Deus pela minha vida, pela sua vida. Pedro está dizendo, ele ainda não executou a sentença porque ele te ama, porque ele é longânimo e ele está esperando para que você se converta, para que ninguém se perca, porque o desejo dele é que todos os homens se salvem, todos cheguem ao arrependimento. Mas Pedro termina dizendo assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aleluia. Se no seu lugar eu tinha dado um glória a Deus gostoso, porque Deus está retardando, porque Deus ainda não executou a sentença por amor a cada um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Só que o versículo 4 me mostra algo lindo. Duas palavras incríveis. Porque até o versículo 3, Paulo está mostrando um retrato espiritual deplorável do ser humano. Aí ele começa o versículo 4 dizendo assim, mas Deus. E essa palavra, essa expressão de Paulo, mas Deus muda tudo. Mas Deus muda tudo, porque você merecia condenação, eu merecia condenação, o mundo que não quer saber de se curvar diante da majestade santa de Deus, merecia condenação, mas Deus, aleluia, mas Deus, aleluia, e a diferença dessas duas palavras é incrível, e ela introduz o segundo tópico dessa mensagem, porque agora nós vamos falar sobre a obra de Deus por nós. Primeiro a obra do pecado contra nós, agora a obra de Deus por nós. Aí Paulo vai dizer, do versículo 4 até o versículo 9, mas eu quero parar um pouco no versículo 4. Paulo vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Paulo está exaltando a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Aleluia! Agora Paulo vai mudar, Paulo vai deixar, aleluia, o homem pecador em segundo plano e vai mostrar a obra que Deus fez por este homem. Paulo vai nos lembrar 4 coisas que Deus faz a fim do que? De salvá-los da consequência do pecado, porque o pecado tem consequência. O pecado pode ser bom por um momento, mas ele tem consequência. Aleluia. E a primeira coisa que Paulo nos mostra é que ele nos amou.
Ele nos amou. Não, você não entendeu. Ele te amou. Ele não te condenou, ele te amou. Ele me amou. Ninguém está aqui porque é bonito. Ninguém está aqui porque é bom. Ninguém está aqui porque merece. Nós estamos aqui porque ele nos amou. Aleluia! Nós estamos aqui porque ele nos amou. Labassuri candará. E Deus, por natureza, Deus é amor. João, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, vai dizer isso. Que Deus é amor. Deus é amor. E o amor, ele é um atributo intrínseco da natureza de Deus. É um atributo intrínseco de Deus, está nele, ele é o amor. Mas quando esse amor diz respeito, ou quando ele se relaciona, quando esse amor é relacionado a nós, ou aos pecadores, esse amor se transforma em misericórdia e graça. Aleluia, esse amor se transforma em misericórdia e graça, aleluia, porque Deus nos ama, Ele age de misericórdia para com a minha vida, e na sua misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecíamos a condenação, mas na sua misericórdia, Ele não dá o que eu merecia, e quando Ele age de misericórdia, não nos dando o que nós merecíamos, abre para nós a porta da graça, e a gente recebe da parte de Deus aquilo que nós não merecíamos, aleluia, na misericórdia, Ele não dá o que eu merecia, mas na graça, Ele me dá o que eu não merecia, aleluia. Aleluia, nós não somos salvos pelo amor, nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu estou sentindo Deus na casa, aleluia. E tudo isso só é possível porque Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Isso só é possível porque Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Se não tivesse a morte de Cristo na cruz, não teria justificação de pecados, não teria remissão de pecados. Se não tivesse a morte de Jesus na cruz, não haveria remissão, não haveria justificação, mas Deus nos amou, e Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem pode levantar a mão, adorar a Deus, porque Ele te ama. Foi no Calvário que Ele provou seu amor por nós. Aleluia. Mas a segunda coisa que Deus fez por nós, Ele nos vivificou. Lembra? Nós estávamos mortos, estávamos no cemitério, mas Ele nos deu vida, nos tirou de lá. Olha o versículo 5. Olha o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Isso significa que Jesus, que Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu vida. O ser humano não tem condições de fazer nada para merecer, mas Ele nos deu vida. Aleluia. Ele nos deu vida. Ele realizou essa ressurreição por intermédio, pelo poder de sua palavra. E por meio do poder do Espírito. Aí eu vou para a Bíblia e eu vejo que Jesus realizou 3 ressurreições. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. Jesus ressuscitou em Lucas 7, do 11 ao 17, o filho de uma viúva. Jesus ressuscitou em Lucas 8, do 49 ao 56, a filha de Jairo. E no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, do 41 ao 46, Jesus ressuscitou Lázaro. Em cada um destes casos, Jesus ressuscitou. Jesus deu vida pelo poder de sua palavra. Sabe por quê? Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Não, você pode fazer melhor. Pergunta para mim, por quê, pastor? O escritor da Epístola aos Hebreus responde para nós. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Sabe por quê? Jesus deu vida por intermédio de sua palavra, porque a sua palavra tem poder. Aleluia! A palavra de Deus continua tendo o poder de dar vida, não só quando Jesus andou pela terra e proferia a sua palavra gerando vida, não, mas até hoje ela ainda tem poder de tirar o homem do cemitério, de tirar o homem do grande cemitério que é o mundo e torná-lo a trazer a vida. A palavra de Deus tem poder para te dar vida. Você pode adorar a Deus por isso. Aleluia! Você e eu precisamos nos apegarmos à palavra. É quanto mais nos apegarmos a ela, mais vida teremos. Agora, sabe o que é interessante? É que a nossa ressurreição espiritual, ela é muito maior do que esses 3. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque estes 3 homens, ou estas 3 pessoas, melhor dizendo, foram ressuscitadas, voltaram à vida. Jesus se assentou com eles. Jesus não nos ressuscita e nos deixa largados no cemitério. Ele nos ressuscita, nos tira de lá para vivermos uma vida de relacionamento com Ele, como Lázaro. Lázaro foi ressuscitado no capítulo 11 e no capítulo 12 ele estava sentado na mesa comendo com Jesus, se relacionando com Jesus. Mas a nossa ressurreição é maior. A nossa ressurreição é maior. Ah, por quê? Você vai crer? Você vai crer sim ou não? Se você não crer, eu não falo. A nossa ressurreição é muito maior do que a dos 3.
Porque na nossa ressurreição, Deus realiza a nossa união com Cristo. Está na Bíblia. Ah, irmão, só se você não prestou atenção na leitura. E vos vivificou, e nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estamos unidos. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Somos unidos com Ele, como membros de seu corpo. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Você é igreja, você faz parte da igreja. Sim ou não? Agora olha o versículo 22 e versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, olha aí, está bem aí do lado, diz assim: e colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o quê? Que é o quê? A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quando nós fomos ressuscitados, Deus nos tirou do mundo, nos colocou assentado nas regiões celestiais, nos tirou do mundo, do cemitério, e nos fez habitar entre os vivos, nos fez pertencer a um único povo, agora a sua igreja. E de quem é a cabeça dessa igreja? É Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros do corpo. Ao sermos ressuscitados com Ele, estamos fazendo parte do seu corpo, junto com Ele. É por isso que você está aqui nesta ceia, nesta noite. É por isso que você está sentado aqui, para participar da ceia do Senhor nesta noite, porque você faz parte do corpo. Quem faz parte do corpo adora Jesus. Aleluia. Mas Ele nos exaltou. Ele nos exaltou. Ele não deixou a gente largado lá, não. Ele nos exaltou. E agora, nós não estamos mais no cemitério. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Aleluia. Com Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Olha aí o versículo 6, olha o versículo 6, bota o 6 aí, Mateus, por favor. Olha o versículo 6, olha o versículo 6 do capítulo 2. Olha que lindo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que nos faz entender que sem Cristo não há ressurreição, sem Cristo não há exaltação. Então, se você quer exaltação, tem que estar em Cristo. E a exaltação não é o teu nome maior que o nome de Deus, não. A exaltação é nós estarmos assentados em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Você hoje ocupa um lugar de destaque. Você hoje, terrenamente, materialmente, você está sentado aí, mas espiritualmente nós estamos com Cristo nos lugares celestiais, estamos lá com Ele. Quem pode adorar a Deus por isso? Você está fora do cemitério. Você está fora do cemitério. Do versículo 7 ao 9, é a quarta coisa que Deus fez por nós. A terceira, Ele nos exaltou. A quarta, Ele nos guarda. O propósito de Deus em nos redimir não é apenas nos salvar. Embora muitas vezes nós atentemos somente para isso. Mas não é apenas nos salvar da condenação ou nos salvar do inferno, mas é que a igreja glorifique a Deus.
glorifique a graça de Deus por toda a eternidade. Olha que lindo. Olha que lindo, Efésios 1, versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Olha ainda, versículo 12, do mesmo capítulo 1. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Olha o 14. O qual é garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Aleluia, aleluia. Nós temos que exaltar a graça de Deus por todo o tempo, porque foi a graça de Deus que nos proporcionou o que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos vivendo isso aqui porque somos melhores, mais bonitos do que ninguém. Não, nós estamos vivendo isso aqui por causa da graça de Deus. E Paulo vai dizer isso no versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou não vem das obras para que ninguém se glorie. Posso dizer uma coisa para você? Por mais que você faça, você não vai conseguir ganhar a sua salvação, porque ela não é recompensa, ela é dádiva. Aleluia. Ninguém trabalha para ser salvo, ninguém ora para ser salvo, ninguém prega para ser salvo, ninguém vem cultuar a Deus para ser salvo. Ninguém dizima para ser salvo, ninguém oferta para ser salvo. Nós fazemos tudo isso porque somos salvos, porque louvamos a Deus, porque bendizemos a Deus. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos, mas é inteiramente pela graça de Deus. Aleluia. O pecado opera contra nós, e Deus opera por nós, mas a grande obra da salvação, ela está apenas começando. Dez minutos e eu concluo, tá bom? Você aguenta aí 10 minutos? Você aguenta 10 minutos? Quem aguenta 10 minutos, levanta a mão, por favor. Ixi, já ganhei mais umas 2 horas para pregar. 10 minutos e eu concluo. Porque nós mostramos, Paulo nos mostrou a obra do pecado contra nós. Mas Deus agora opera por nós. A obra de Deus por nós. Só que Paulo no capítulo 10, no versículo 10, Paulo vai mostrar agora a obra de Deus em nós. Na parte A, Paulo vai mostrar a obra de Deus em nós. Olha o que ele vai dizer: porque somos feitura sua. Isso é incrível. Porque essa expressão de Paulo, somos feitura, essa palavra no grego é poema,
poema. E poema quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Aquilo que é feito. Ou um produto manufaturado. Você está conseguindo entender? Paulo está dizendo, nós que ressuscitamos com Cristo, agora somos feituras de Deus. Ou seja, Deus nos fez de novo. Ou seja, Deus nos regenerou. Ou seja, nós nascemos de novo. Poema, é de onde vem a palavra, nossa palavra poema, da língua portuguesa. Tem a sua origem no grego, poema. Poema. Somos feituras de Deus. Ou seja, a nossa conversão, quando nós entregamos a vida a Jesus, não é o fim, é o começo. Não termina a história, aí que ela começa. A sua história não acabou quando você entregou a vida a Jesus. Ela começa agora. Por quê? Porque até ali você viveu em ofensas, em pecado. Você transgredia, você desobedecia. Agora você foi alcançado. Deus realizou uma obra pela minha vida. Agora Ele vai começar a trabalhar em mim. E de que maneira Deus opera em nós? Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer que Deus opera em nós por meio do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que opera em mim. E sabe o que é interessante? É que esse Espírito não trabalha no meu exterior. Ele trabalha no meu interior. Sabe o que é interessante e engraçado de ver? O novo convertido, a primeira coisa que ele faz, quando a pessoa, principalmente os homens, quando se convertem ao Senhor, é trocar o guarda-roupa. Usava lá aquelas roupas, tudo assim. Aí a primeira coisa que faz é trocar o guarda-roupa. Aí começa a vestir social. Bota um terninho. Tem uns que já vão mais além. Aparece na igreja até de pastinha, igual o pastor. É top, é top, é top. É top, é top demais. O problema é que o Espírito Santo não trabalha no exterior. Primeiro, ele começa a obra no meu e no seu interior. Ele começa a limpar, a tirar o que há dentro de mim, que não pertence mais a Deus, que é obra da carne. Ele começa a trabalhar na minha vida, e essa mudança é que vai refletir no exterior. A mudança de Deus não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Alamandacaçúbia. É de dentro para fora, porque se eu mudar de fora, começar a mudança por fora, é uma mudança superficial, e isso é o que está acontecendo com muito crente hoje. Eles estão mudando a veste, está bonitinho por fora, mas por dentro não tem transformação, por dentro não tem mudança, ainda ama o mundo, ainda ama o pecado, e João disse: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, isso é forte demais, eu sei. Vai comendo aí que é o que tem para hoje à noite. Eu não aprendi a pregar água com açúcar. Male eu aprendi a pregar uma comida mais fortezinha. De que maneira Deus opera em nós? Quando Jesus ressuscita, Ele é assunto aos céus. E de lá, Ele está aperfeiçoando a sua igreja.
Pastor, onde eu encontro isso na Bíblia? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode ler na sua casa. O capítulo 4 de Efésios, do versículo 7 até o 16. E você pode ler também Hebreus, capítulo 13, os versículos 20 e 21. Lá de cima, Jesus está aperfeiçoando a sua igreja. Pastor, mas tem luta. É Deus aperfeiçoando. Pastor, mas eu estou passando na fornalha de fogo. É Deus te aperfeiçoando. Eu escrevi esses dias na minha página no Facebook, e eu coloquei lá que usa muitas vezes a fornalha de fogo, ou os amigos de Daniel, justamente por terem sido fiéis a Deus, eles foram submetidos à mais ardente prova de suas vidas, foram lançados na fornalha de fogo, mas o mesmo Deus que permitiu eles irem para a fornalha, por causa da fidelidade deles, pela mesma fidelidade deles, entrou na fornalha com eles. Você não estará sozinho. O fogo, segundo diz o apóstolo Pedro, é o que aperfeiçoa e purifica a minha e a sua fé. Aleluia. É o que nos faz confiar em Deus. É o que nos aproxima de Deus. Então, crente que não quer passar luta está no lugar errado. Desculpa dizer, mas você está no lugar errado. Pastor, eu não quero passar luta. E se eu soubesse que ser crente era assim, agora já era. Mas se quiser, dá para desistir ainda. O problema é que eu não sei onde você vai terminar os últimos dias de sua vida. Para nos aperfeiçoar, Jesus emprega 3 instrumentos especiais. Quais são? O primeiro deles é a palavra. 1 Tessalonicenses 2,13 vai nos mostrar isso. O primeiro deles é a palavra. Porque ao ler a palavra, ao compreender as Escrituras, ao meditar nas Escrituras, ela começa a operar em mim vida. E me purifica. Nutre a minha alma. Segunda coisa é a oração. Aleluia. Falar de oração hoje, meu Deus. Os crentes apedrejam o pregador que prega sobre oração. Que hoje não pode pregar sobre oração. Hoje pode pregar sobre louvorzão, sobre as igrejas parecendo disco, pode pregar sobre tudo isso. Mas oração não pode. Os crentes têm tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Só que quando nós oramos, nós estamos nos relacionando com Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele opera na minha pessoa, liberando poder. A graça de Deus não é só o favor imerecido de Deus, ela não me livra somente da condenação do inferno, mas ela me dá poder e força para resistir o pecado. Terceiro, o sofrimento. Palavra, oração e sofrimento. 3 coisas que ninguém quer. Sofrimento. E Pedro mostra isso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11 ao 14. Porque quando alguém sofre, o Espírito Santo de Deus ministra vida. Quando alguém sofre, o Espírito Santo de Deus ministra vida. Por quê? Porque o sofrimento conduz a volta à palavra, à oração. E o ciclo vai se repetindo até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Mas quando isso acontecer, você não fica aqui. Ele te leva para lá. Quem quer se encontrar com Jesus? Credo. Quase ninguém. Quem quer se encontrar com Jesus? Graças a Deus. 4º ponto e eu termino, tá bom? 4ª obra. Deus opera
Primeiro, o pecado opera contra nós. Segundo, Deus opera por nós. Terceiro, Deus opera em nós. Quarto, Deus opera por meio de nós. Você está pensando que Jesus te salvou para deixar você sentadinho, bonitinho, onde você está? Não! Ele te aperfeiçoa para usar a sua vida, para levar outros ou trazer outros à sua presença. Nós somos salvos, e o texto vai dizer no versículo 10, bota aí, Mateus, capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Vai, para eu terminar. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ai, que lindo! Aleluia! Porque às vezes a gente lê Tiago e a gente pensa que Tiago está contradizendo Paulo. Porque Paulo diz, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé, é pela graça. Aí Tiago diz, mas a fé sem obras é morta. Tiago diz, você tem que fazer obra. Mas Paulo diz, a salvação é pela graça. E Tiago diz, mas você tem que ter obra. E por quê? Porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Porque nós andávamos em más obras. As nossas obras eram más. Agora em Cristo, tudo se fez novo. E a nossa vida precisa ser marcada por boas obras. Tiago em nenhum momento diz que eu sou salvo por elas. Mas ele diz que o salvo pratica as boas obras. Tiago, ele está dizendo o quê? Que nós não somos salvos pela fé acrescida de obras. Mas ele está dizendo que aquele crente salvo, ele faz boas obras. Ele está dizendo que a minha fé agora em Cristo, ela precisa ser uma fé operante. Jesus disse isso. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Ah, mas que fruto Jesus está falando? Pregar é folha. Cantar é folha. Pastorear é folha. Isso não é fruto. Qual é o fruto que Jesus está dizendo? O mesmo fruto que Jesus diz em João 15. Paulo vai dizer em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ele coloca o fruto se opondo às obras da carne que ele diz antes. E aí ele diz, e você sabe que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E aí ele diz, ande no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo está nos dizendo em Gálatas o que Jesus disse em João. O fruto que Jesus disse que nós temos que produzir é aquele fruto que quando alguém olhar para você, ele vai dizer sem que você abra a boca,
Você é crente, você é servo de Jesus. Ei, você é diferente. Tem alguma coisa na sua vida que te torna diferente. Eu tenho prazer de estar perto de você. Eu tenho vontade de estar perto de você. Fruto, aí por onde você passa, você deixa a sua história marcada pelas boas obras que você pratica, pelo bom testemunho que você dá. Ei, fica de pé, por favor. Por onde você passa, o que as pessoas dizem a seu respeito. Eu concluo. Eu termino? Que roupa você está vestindo? As vestes de um morto? Ou as vestes da graça? Aleluia. Você está desfrutando da liberdade em Cristo? Ou você ainda está preso pelos velhos hábitos da velha vida, da velha natureza? Onde você está? Assentado nos lugares celestiais? Ou ainda está habitando no cemitério do pecado? Responde para mim, não, responde para você. Como cristãos, nós fomos salvos por Jesus. E a nossa posição mudou em Cristo Jesus. Ele me amou. Ele te amou. E você está fora do cemitério. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.